pessoal, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar aqui sobre a nossa reflexão sobre a vida de oração a partir do Catecismo da Igreja Católica. Feliz por partilhar isso com vocês, porque isso é uma riqueza que nós temos, né? Uma riqueza de meditar a partir da tradição da Igreja sobre a vida de oração, que muitas pessoas não conhecem. Esses vídeos aqui que eu gravo, você pode ouvi-los aí como podcast, enquanto você faz as suas coisas. Às vezes aqui eu estou explicando pontos fundamentais, né, a partir da teologia, a partir dos mestres da espiritualidade, recordando que muitas passagens escritas aqui desses textos do catecismo tomam da tradição dos grandes santos e místicos. Então, sempre que eu recordo desses momentos, eu falo para vocês, tá? Então, recordando aí que esse fundamento é sólido, né, das Sagradas Escrituras. Também vou recordar com vocês outras passagens, tá? Então, fique comigo. Você pode ouvir aí como podcast, você pode ouvir quando estiver fazendo sua caminhada ou em casa, né? Para te ajudar na reflexão. Muito bem, nós estamos neste número 2607, e a plenitude dos tempos. Lembra disso? O título anterior, o artigo, né? A plenitude do tempo. No vídeo passado, vimos Jesus que ora. E aqui, nesse ponto, Jesus que ensina a orar. Bom, quando ora, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal da nossa oração é a sua oração ao Pai. Ele é o modelo, ele é o mestre. Mas o Evangelho fornece um ensinamento explícito de Jesus sobre a oração. Como bom pedagogo, toma conta de nós no ponto em que nos encontramos e progressivamente conduz-nos até o Pai. Isso é muito importante, né? A gente saber, Deus é pedagógico conosco. Mas eu não sei rezar, né? Mas Ele vai nos ensinando. Dirigindo-se às multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem, acerca da oração segundo a antiga aliança, e abre-as à novidade do reino que chega. Depois revela-lhes em parábolas essa novidade e, por fim, aos seus discípulos, que hão de ser pedagogos da oração na sua igreja, fala abertamente do Pai e do Espírito Santo. Então, todos aqueles que virão depois, as lideranças, os discípulos, também passam a ensinar, né? Outros a rezar. Jesus insiste na conversão do coração desde o Sermão da Montanha. Conversão do coração. Não se trata, gente, da gente só aprender a rezar de boca para fora, mas rezar com o coração do interior. A reconciliação com o irmão antes de apresentar a oferta no altar, né? A reconciliação, ou seja, a mudança de coração. O amor dos inimigos e a oração pelos perseguidores, orar ao Pai no segredo, não se perder em fórmulas palavrosas, ou seja, excesso de falas, né? Isso talvez é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque é muito presente isso no nosso meio. É pouco silêncio e muito falatório. Então, fala-se demais e não se escuta na oração. Isso é algo que nós temos que corrigir. Orar ao Pai no segredo, perdoar do fundo do coração na oração, a pureza do coração e a busca do reino. Esta conversão está totalmente polarizada no Pai, é filial. Então, uma coisa que talvez aqui a gente precisa destacar, perdoar do fundo do coração. Tomar cuidado para não confundir a mágoa que nós sofremos, a ferida que ficou às vezes no coração, com falta de perdão. A falta de perdão vai se manifestar a partir do rancor, a lembrança constante, diária do acontecido. Isso talvez seja a falta de perdão. Mas aquela cicatriz, né, às vezes fica, né, de um mal que nós recebemos.
Muito bem. O coração assim decidido a converter-se aprende a orar na fé. Quanto mais a gente reza nesse sentido, mais íntimo com Deus, mais nós esquecemos, nós vivemos mais livremente, mais esquecemos as ofensas recebidas. Ou seja, nós somos curados pela oração, a falta de perdão. A fé é uma adesão filial a Deus, para além de tudo quanto sentimos e compreendemos. Olha, presta atenção que os sentimentos às vezes são contraditórios. Algumas pessoas dizem assim: ah, Frei, é porque eu sinto isso, isso e aquilo. Olha, o que eu digo, persevere. Não dê muita atenção às vezes aos sentimentos, não, que às vezes estão assim mais inquietos, né? É preciso a gente perseverar. Estou tomando minha água aqui, tá? Tornou-se possível porque o Filho bem-amado nos franqueia o acesso, ou seja, dá o acesso até junto do Pai. Ele pode pedir-nos que procuremos e batamos a porta, porque Ele próprio é a porta e o caminho. Então nós vamos ao Pai pelo Filho. Então pedimos com confiança. Mas sempre recordar, pessoal, que o quê? O que pedimos? O que queremos? O que realmente desejamos? E o único desejo e o primeiro deve ser querer o próprio Deus e sua ação, ok? Não vamos esquecer disso, por favor. Por que falo isso? Porque às vezes estamos preocupados mais com as coisas, né? E não é assim, né? Do mesmo modo que Jesus ora ao Pai e lhe dá a graça antes de receber os seus dons, assim também nos ensina essa audácia filial, uma audácia filial. Olha só. Tudo o que pedides na oração, acreditai que já alcançastes. Mas, Frei, eu pedi e não alcancei. Olha, mas será que Deus nos dá sempre o que a gente quer ou o que é melhor para a gente? Então Ele sempre dá. Tal é a força da oração, tudo é possível a quem crê. Com uma fé que não hesita, assim como Jesus se entristece por causa da falta de fé dos seus conterrâneos e da pouca fé dos seus discípulos, também se enche de admiração perante a grande fé do centurião romano e da cananeia. A oração de fé não é consistente somente em dizer Senhor, Senhor. Eu estava dizendo isso agora há pouco, né? Não simplesmente de boca para fora, mas de coração. Mas em preparar o coração para fazer a vontade do Pai, preparar a terra para receber a semente. Jesus exorta os seus discípulos a levar para a oração essa solicitude em cooperar com o desígnio de Deus. Em Jesus, o reino de Deus está perto, porque Ele é o reino. Ele apela à conversão e à fé, mas também à vigilância. Eu vou repetir a frase: Jesus Cristo é o reino, porque às vezes temos a concepção de reino só depois dessa vida. E isto não é exatamente correto, né? Não está errado, mas não é inteiramente correto. O correto é considerar já o reino presente. A possibilidade de adentrar no reino, passar pela porta, é Cristo mesmo e já está à nossa disposição. O discípulo vela, atento àquele que é e que vem, na memória de sua primeira vinda na humanidade da carne e na esperança da sua segunda vinda na glória, em comunhão com o Mestre. A oração dos discípulos é um combate. A oração dos discípulos é um combate. Eu quero que você preste atenção nisso. A oração dos discípulos é um combate. Não podemos pensar a oração simplesmente como tranquilidade. Sim, muitas vezes temos a paz, a tranquilidade. É como o Monte Tabor, né? Mas é preciso descer e combater.
É vigiando na oração que não se cai na tentação. Ou seja, teremos tentação, gente. Olha, as pessoas chegam na confissão e falam: Frei, porque eu estou passando por tentação. Sim, porque faz parte da vida, né? Vamos rezar para ficar em pé. São Lucas transmite-nos 3 parábolas principais sobre a oração. Vamos recordar? A primeira, do amigo importuno. Lembra disso? Convida-nos a uma oração persistente. Batei e a porta abrir-se-á-vos-á. Aquele que assim ora, o Pai Celeste dá tudo quanto necessita e dará sobretudo o Espírito Santo. Né? Sempre dá, Deus sempre dá. Mesmo que não atenda aquilo que nós queremos, às vezes porque não sabemos pedir como convém, Ele sempre dá o melhor, que encerra todos os dons, o Espírito. A segunda, o segundo modelo que Lucas nos dá, 3 parábolas, né? A viúva importuna. Está centrado numa das qualidades da oração. É preciso orar sem cessar, com paciência da fé. Paciência da fé. Por que a gente precisa? Porque o nosso coração é como uma pedra. A gente precisa bater, né, nesse sentido, como Moisés golpeou, bateu na pedra para jorrar água. Nós também assim devemos fazer, com o auxílio da graça. Mas o Filho do Homem, quando voltar, achará porventura fé sobre a terra? Então, perseveremos. A terceira parábola que Lucas nos apresenta é do fariseu e do publicano. Diz respeito à humanidade do coração orante. A humildade do coração orante. Meu Deus, tente compaixão de mim, porque sou pecador. A igreja não cessa de fazer esta oração. Kyrie eleison. Ela não para de fazer nessa oração. Todas as missas, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. Quando Jesus confessa abertamente aos discípulos o mistério da oração do Pai, desvenda-lhes o que deve ser a oração deles e a nossa, quando ele tiver voltado para junto do Pai, na sua humanidade glorificada. Então, é a oração por excelência, né? O Pai Nosso, que há de novo agora é o pedir em seu nome. Ele é a porta, ele é o mediador. A fé nele introduz os discípulos no conhecimento do Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A fé dá os seus frutos no amor, guarda a sua palavra, os seus mandamentos, permanecer com ele no Pai, que nele nos ama ao ponto de permanecer em nós. Estarei sempre convosco até o final dos tempos. Lembra? Nesta aliança nova, a certeza de sermos atendidos nas nossas petições baseia na oração de Jesus. Recordando mais uma vez, gente, a certeza de sermos atendidos no que é melhor para nós, no que é melhor para nós. Recorda isso, porque senão você vai desanimar na oração. Quantas pessoas escutamos, porque eu acho que eu não tenho fé, porque a minha fé é fraca. Mas por que você está pedindo? Eu estou pedindo paz na minha família, estou pedindo isto e aquilo. Olha, a coisa já está difícil. Se você não tivesse assim, imagina o quanto difícil seria. Então continua, persevere, né? Mais ainda, o que o Pai nos dá quando a nossa oração se une à de Jesus é o outro Paráclito. Que maravilha, o Espírito Santo, para confiar conosco para sempre o Espírito da verdade. Esta novidade da oração e das suas condições aparece ao longo do discurso do adeus. Sim? O Espírito Santo virá, né, sobre vocês e recordará tudo que eu ensinei. No Espírito Santo, a oração cristã é comunhão de amor com o Pai, não somente por Cristo, mas também nele. Até agora não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para a vossa alegria ser completa. Pedir no nome, gente, não é simplesmente pronunciar o nome. Sim, pronunciamos, mas é pedir
de acordo com sua vida, com a vida divina que Jesus nos apresentou. Então, pedir em nome é pedir como que na identidade, como ele viveu, como ele quer que nós vivamos, sim? Então, nós pedimos em seu nome, de acordo com aquilo que ele viveu, nós também queremos viver. Por isso, pedimos em seu santíssimo nome. Muito bem, assim seja. Espero que tenha te ajudado mais um pouco sobre a vida de oração. Fique com Deus. Vou deixar aqui mais um vídeo, tá? Que você possa ir assistindo com tranquilidade. Assista reveja, depois volte, faça suas anotações. Se você tiver o seu catecismo da igreja aí na sua casa, pegue ele, releia, escreva, né? Para te ajudar na sua reflexão. Fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.